professor tentou trazer aqui algumas questões do BRICS, tá? Então, de um lado, as possibilidades. Quando você vai fazer uma questão de uma prova, seja ela qual for, eles vão falar do BRICS, eles não vão perguntar o que é BRICS. Eles vão falar de algumas características, algumas possibilidades, algumas dificuldades. Eles vão testar a capacidade de vocês de entendimento da contemporaneidade, beleza? Daquilo que ocorre nesses países. Então, vamos lá. Possibilidades, que o professor destacou aqui. Os fatores locacionais, com certeza, né? A localização, né, que é a geoestratégia se fazendo presente, a localização, né, o mercado consumidor, a capacidade de aumento da sua tecnologia. Então, você tem muitos recursos, abundância de recursos minerais tão importante. Vamos pegar o Brasil aí, né? O Brasil, o quinto maior país de extensão territorial, inserido nas zonas tropical, que lhe dá a possibilidade de uma grande produção agrícola. Quando precisa de uma cultura de clima temperado, nós temos a região sul. Quando eu não consigo, aí Gui, beleza? Direto, nosso prof aí do nosso núcleo de geografia, Guilherme, beleza? Um abraço. Então, nós temos todas essas possibilidades de extensão territorial, de condições climáticas, de conhecimento tecnológico. Então, você tem o potencial, 20% de toda a água doce disponível, superficial no planeta está no Brasil. Então, vejam, eu estou falando das possibilidades, das potencialidades. Além disso, vamos pensar agora não só do ponto de vista pragmático e econômico, vamos pensar do ponto de vista estratégico-político. Você tem um país que tem um peso na economia, que o professor já evidenciou aqui. Tem países que têm um potencial de negociar de igual para igual com os outros países dentro daquilo que os demais países precisam e que só nós temos, as nossas potencialidades energéticas. Nós temos países que já são até potências militares, né? A China e a Índia, notadamente, a Rússia, a gente sabe. Então, você tem a possibilidade de organizar bem, como a gente fala, bem combinadinho, dá, né? De começar a propor reformas, né? Em quê? Nas relações multilaterais. Nós vamos falar da ONU. Gente, a ONU, desculpa aí, né? Eu não vou falar não vou falar patético o papel da ONU nos conflitos que estão acontecendo no mundo, como, por exemplo, esse conflito da invasão da Ucrânia. Mas a ONU não consegue mais responder às demandas mundiais. Então, esses países, a gente entende que podem, de alguma maneira, assim, contribuir para fortalecer a reforma desses mecanismos multilaterais, para que possa realmente representar o pensamento do mundo, e não o pensamento de um grupo dominante que não mais reflete a realidade e que perde todo o seu sentido de ser. A ONU não tem mais nenhum sentido de ser do jeito que ela está. Ou ela se reforma, ou há realmente outros mecanismos, ou então ela não vai mais dizer ao que veio, que era garantir a estabilidade mundial, a integração, a cooperação. Isso está deixando de acontecer, não preciso dizer. Vocês são bem antenados aí, pessoal concurseiro, vestibulandos, que há poucos dias a Rússia assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, não preciso falar mais nada aí, né? Toca para frente. Bem, desafios. Aí é aquela questão do calcanhar de Aquiles. Cada país tem o seu desafio, né? A China, não precisamos falar do questionamento ao regime chinês, né? A gente sabe, vira e mexe, tem alguns questionamentos sim, né? Infelizmente, no mundo, vocês estão observando aí uma tendência de autocracias, de regimes ditatoriais, ditados por extremismos, seja do lado ideológico de direita, seja de esquerda, mas há sim uma escalada autoritária e há um aumento das autocracias, das ditaduras também. E a China, nós temos que ser aqui bem objetivo, né? A ditadura do Partido Comunista Chinês, né? Nós chamamos isso de socialismo de mercado, ou às vezes um país com dois sistemas, né? Enfim, tudo que a China hoje representa. Você tem o controle da informação, você tem a perseguição lá a quem pensa diferente, você tem uma série de dificuldades, e isso, claro, para o modelo nossa democracia ocidental, isso aí não bate. Então, a China vai ter isso sempre dentro dela como uma fragilidade. Eu estou num grupo onde eu tenho China e Índia. Gente, vamos lá, vocês estudaram guerras mundiais, vocês estudaram a geopolítica da Ásia, vocês sabem dos conflitos entre a China e a Índia, disputas territoriais aí, né? Tem várias disputas, região da Caxemira, região de Punjab,
tem muitas questões envolvendo a Índia e a China, mas a China está sendo talentosa. Amanhã nós vamos falar um pouquinho dos movimentos geopolíticos da China, impressionante. Galera, digo para vocês, é impressionante o que a China tem feito no mundo. É algo assim assustador do ponto de vista da capacidade deles de negociação, de articulação, de juntar na mesma mesa inimigos históricos. Isso a China está conseguindo fazer com propriedade, está deixando os Estados Unidos no chinelo. A outra questão, da mesma forma, quando vocês estudam os blocos, aí bloco econômico, o professor já falou que o BRICS não é bloco econômico, mas quando se fala em bloco econômico, né, a gente pensa aqui no Brasil, no Mercosul, qual é um dos grandes entraves ao Mercosul não andar? É que há um país, nesse caso o Brasil, que ele é muito grande. Ele representa, gente, a economia do Brasil representa 50% de toda a economia da América do Sul. Então, imagine, você tem um bloco econômico, no caso o Mercosul, estou fazendo uma analogia, onde tem um país gigante, que é o Brasil, com capacidade absurda de indústria, de economia, de capacidade de abastecer todos os demais países, influenciar economicamente, e você tem o Paraguai, Uruguai e Argentina. Com todo respeito, do ponto de vista econômico, o Brasil tem uma disparidade com esses países, do ponto de vista econômico. O que acontece? Eu tenho entraves, porque a Argentina não pode fazer uma negociação dentro do Mercosul, o Uruguai e o Paraguai, sem qualquer tipo de barreira ou proteção, senão vão ser engolidos pelo Brasil. E aqui eu tenho algumas dificuldades, porque de um lado eu tenho um Brasil no BRICS, do lado eu tenho uma China, uma das maiores economias do mundo. Depois eu tenho a Índia. Depois eu tenho a África do Sul, com todos os seus problemas. Quem estuda lá a questão africana sabe, né, dos desafios e das dificuldades. Então, veja, é um bloco heterogêneo. Olha lá, vai aparecer lá na sua questão e você vai gabaritar. O BRICS é formado, uma das marcas do BRICS é a homogeneidade do ponto de vista econômico, militar e geopolítico, né? Nada disso, né? Não é homogêneo, é heterogêneo, tudo bem? Então, essa heterogeneidade, é claro que é sempre um desafio de integração. E aqui, a China, vira e mexe, nós estamos falando da China, né? É que eu estou fazendo uma chamadinha para amanhã. Amanhã eu vou estar aqui ao vivo também. Pessoal aí, Pedro, Ingrid, Camila e Ana Paula, estejam presentes, Guilherme aí, né? Todos presentes aí, dando aquela moralzinha e vamos conversar mais um pouquinho. Aí nós vamos falar bastante sobre também a questão da China. Mas por que o professor está falando? Porque a China é hoje o grande protagonista, né? Os movimentos, se fosse um jogo de xadrez, os movimentos maiores estão sendo feitos pela China e movimentos assertivos, tá? Movimentos assertivos. Não é o que a Rússia está fazendo lá da invasão da Ucrânia, que não tem nada de assertivo naquilo. Agora, é um movimento assertivo que a China está fazendo, está realmente fazendo algo na diplomacia, eu acho que nunca visto antes na história, que nós vamos conversar amanhã. E é só que essa mesma China, é lógico, quem está acompanhando aí é aula de atualidades, a China está apontando na direção de aumentar os BRICS. Ela quer aumentar, claro. Ela está cada vez mais influenciando outros países. Se esses países forem incluídos no BRICS, é uma forma de eles manterem um vínculo com a China, fortalecer esse vínculo com a China. Agora, nem todo país entende assim, né? O Brasil já olha com ressalvas, a Índia olha com ressalva, porque sabe também, né? Ninguém é bobo aqui, né? Ninguém é rasgar dinheiro. Então, está todo mundo pensando, também nós vamos dar guarida, né? Para a China chegar e nos tratorar no processo e ela ficar como grande protagonista e nós ficar aqui atrás só indo naquilo que a China estabelecer como prioridade. Então, essa questão também é muito delicada. O atual governo brasileiro já declarou as suas ressalvas às propostas da China de aumentar o bloco do BRICS, tá?